mas tem alguns gringos também, sul-americanos, dando oi, como vocês estão por aqui? Tô só chegando. São Paulo Futebol Clube anunciou esse jogador, que você com certeza já imagina quem seja. Coisas incríveis acontecem aqui. O futebol já me levou para muitos lugares. Mas tem um lugar que deixou uma marca diferente no meu coração. Foi no Brasil, em 2014, que eu fui definitivamente apresentado para o mundo. Durante a Copa, com a minha seleção, vivi algumas das melhores sensações que um jogador pode viver. Foi como um sonho. Obrigado por ajudar o clube. Graças a vocês, hoje também sou tricolor. Vamos, São Paulo. Baita de um vídeo ali, chegou falando português. Ela, só de curiosidade, a Nathalie Gedra, nossa correspondente, ela, na época do Everton, que o Rames estava jogando futebol inglês, ela vai entrevistar ele e falou assim, a próxima, vamos... Ela não sabia ainda que ele falava português. Na próxima, vamos fazer em português. Ele, eu falo português? Tá aí a prova, né? Fala português e o Pascoal fala bem português ali, né? Ele fala muito bem pela convivência dele com os brasileiros. Ele sempre adorou o jogar com brasileiros e estar perto dos brasileiros. Essa convivência dele com brasileiros o deixou com esse pouco sotaque, né? Ele é colombiano e pouco sotaque. E o Rafinha, que está jogando no São Paulo, que jogou com ele no Bayern de Munique e eram muito parceiros. O Rafinha fez esse meio campo da chegada dele. O que você está fazendo aí? Por que você não está jogando? Por que você não veio aqui me ajudar então? Ah, vamos ver se der. Aí começou, entendeu? Começou a conversa, o Rafinha começou a fazer esse meio campo da contratação do jogador, que eu entendo um espetáculo de jogador. Ah, mas Pascoal, ele nos últimos 3, 4 anos, se jogou 30 partidas por ano, é muita coisa. É verdade. Eu acho que ele jogou, o máximo que ele jogou foi 28 jogos. A última vez que ele passou de 30 jogos foi 17, 18. Então, pra você ter uma ideia. Mas ele é um baita... Eu vou falar um negócio pra vocês. Eu não preciso dele jogar todas, não. Eu preciso jogar dele na hora que tiver osso, pra ele jogar. Eu preciso dele no jogo que eu preciso. Esse jogo da volta da Copa do Brasil aqui, por exemplo, esses jogos assim, pesados. Um jogo aqui que dá pra tirar, tira. Um jogo ali que dá pra... Renato Augusto, faz diferença quando joga no Corinthians? Você tá doido. Vou responder com uma letra só pra você. Qual que é? Se faz diferença. Uma letra só. Rames Rodrigues vai fazer diferença no São Paulo? Ou se ele vai fazer diferença? Ainda mais se vier o Lucas. Tem isso ainda. Você já imagina ele com o Lucas no meio? Já pensou? Nossa, não gosto nem de pensar. Mas o Pascoal, é que tem gente falando. Eu já passo do limite, porque eu já fico imaginando aqui. Pablo Maia, Lucas e Rames Rodrigues. Puxa vida, quem é que não vai querer jogar? É que tem gente que fica falando assim, mas aí tem o Pato, aí tem o Lucas, o próprio Rames, que já não estão numa forma física tão boa como antigamente, mas Lucas, não precisa colocar todo mundo junto, né? O Lucas, ele tem 30 anos, gente. Sim. O problema dele é se acertar com o futebol norte-americano, porque não há vaga para fora dos Estados Unidos, jogador norte-americano. Ele tem que esperar até dezembro. E nessa espera até dezembro, se ele acertar o contrato com o futebol norte-americano, ele vem para jogar esse período até o final do ano no São Paulo. Eu sei que o Campeonato Brasileiro vai terminar em novembro para dezembro, no finalzinho de novembro. Mas eu acho que ele é muito útil, porque tem Sul-Americana, tem muitas competições. Lucas, com Rames Rodrigues, com Pablo Maia de volante, puxa, com Calera de central. Eu começo a ver o São Paulo muito diferente. Porque esses caras fazem diferença. Porque a qualidade faz muito... Essa é a palavra que custa mais caro no futebol. Qualidade. Qualidade é o que custa mais caro no futebol. E esses caras têm de sobra. Ah, mas ele já está há 8 meses, 9 meses sem jogar, né? Não é isso, Dom? Perto de 9 meses sem jogar. O Rames foi por aí. Puxa vida. Um cara que tem... Ele também não é veterano. Ele com uma semana, 2 semanas, é 34 anos, tem o Rames Rodrigues, se não me fala. 32. Hã? 32. 32 anos? Puxa vida. Poxa, esse cara me interessa demais. Como eu estou vendo o Luizito jogar, e ele também não pode jogar todas porque o joelho não ajuda, e a gente vê ele em campo e ele sobra em campo quando ele joga, eu acho que o São Paulo acerta demais nessa contratação, e se vier o Lucas, acerta também. O São Paulo está fazendo a coisa certa, são 2 contratações espetaculares, e acho que a do Lucas também vai dar certo, porque a família do Lucas não quer ir para a Arábia, e a família do Lucas não quer ir para o México, mas quer aguardar os Estados Unidos. Então, eu acho que é um caminho que está sendo feito, está sendo adotado, para a gente saber como é que vai. O presidente do São Paulo está eufórico. Casares está eufórico com essas possibilidades. Pena que ele não vai poder estar amanhã cedo no Morumbi. Você já imaginou? Ele sendo apresentado amanhã cedo no Morumbi para a torcida do São Paulo no jogo contra o Bahia, com mais de 50 mil torcedores no estádio do Morumbi? Que loucura que vai ser isso aí. Mas eu acho que ele não vai chegar a tempo disso.
mas segunda-feira com certeza ele já está lá fazendo exame médico e tal, e o pessoal está falando que dia 16 ele está em campo. Pois é, que é o jogo da volta, é o jogo da volta da Copa do Brasil. 30 segundinhos só, Antero, que eu queria te ouvir também em relação a Rames Rodrigues, antes da gente ouvir os técnicos tanto de Fluminense quanto de Santos que jogaram antes mais cedo. Antero, Rames Rodrigues no São Paulo, Antero. Bem, sucintamente, quando o Caleri voltou, eu fiquei com o pé atrás, porque depois que ele passou pelo São Paulo, teve um brilhareco aqui, ali, em outras equipes, no entanto ele veio e foi muito importante. O mesmo pode acontecer com o Rames Rodrigues, que aí não desdenhando do Caleri, é melhor do que o Caleri. Né? Estando bem, eu estou com o Pascoal. Ele não precisa jogar todas as partidas, mas pode entrar em jogos importantes e decisivos. E bem, ele ajudará muito o São Paulo. É isso, com a experiência dele de Mônaco, Real Madrid, Bayern de Munique. Passou por um monte de clube, inclusive o próprio Real Madrid, como a gente viu no vídeo, né? A gente ficou devendo pra você, fã de esportes, um pouquinho dos personagens. O time ideal do São Paulo e aonde colocar o homem, né? Que se o homem chegar, ele vai ter que jogar. Não tem muito jeito, não. Aqui a gente até posicionou o São Paulo vamos dizer assim, o time mais ideal. O Dorival tem mexido muito nessa equipe nos últimos jogos, às vezes por lesões, às vezes para rodar. O próprio Gabi Neves está lesionado, mas encaixou ali, né, junto com o Pablo Maia. Já o Pablo Maia ganhando uma outra característica, um pouco mais de saída, o Gabi Neves mais por trás. Mas olhando para esse sistema, num primeiro momento, a gente olha e fala: o Rames tem que jogar aqui, colando no Caleri. Pô, mas tira o Luciano? Dá pra gente pensar numa outra situação aqui, por exemplo. A gente pode tirar o Rato, passar o Luciano pro lado direito, o Luciano canhoto, fazendo um movimento para dentro, para encostar no Caleri e no próprio Rames Rodrigues, mas aí o São Paulo perde uma situação. Como é que o São Paulo tem jogado em fase ofensiva? O Caio Paulista bem espetado, com muita liberdade para flutuar, o Michel Araújo flutuando, porque o Michel é um meia que joga pelo lado, e do lado do Rafinha, o jogador do lado do Rafinha tem que ser um jogador para ficar um pouco mais aberto na amplitude, porque o São Paulo joga com o Rafinha por trás, distribuindo. Então aqui você teria que fazer algum ajuste, ou você tira, no caso, o próprio Michel Araújo, e aí você mantém o Wellington Rato e põe o Luciano flutuando. O Luciano já jogou pelo lado esquerdo em alguns momentos da carreira, mas o Luciano não é um ponta, aquele ponta característico. Vai ser um cara que vai encostar mais, vai flutuar muito com o Rames Rodrigues por aqui, talvez até segurando um pouco mais o Pablo Maia para equilibrar um pouco as coisas. Dá para jogar sim os três. Agora, falando do Rames Rodrigues, pensando, vamos colocar o São Paulo aqui em fase ofensiva. Vou praticamente montar um adversário aqui rapidinho pra gente ter uma ideia do que eu falo do entre linhas, né? Um adversário jogando com 2 linhas de 4, por exemplo. O Rames Rodrigues é o jogador para jogar nesse espaço aqui, ó. Nesse espaço entre as linhas, de flutuar, de cair pelo lado aqui para triangular com ponta e o lateral, para flutuar para o outro e tentar fazer uma triangulação por aqui, para estar perto da área, para achar um passe ou uma finalização de fora da área. Ele é esse jogador que tem que estar perto do gol. O Rames não dá pra imaginar ele. Claro, o São Paulo tá perdendo o jogo. Aí você põe um cara mais de frente e põe o Rames aqui pra construir por trás, pra ficar um pouco mais recuado. Tudo bem, mas pensando numa situação de início, é um cara pra flutuar nesse espaço, pra achar passe, achar finalização. Aí você tendo o Lucas, aí sim as coisas começam a ficar mais equilibradas. Eu nem coloquei o Lucas aqui, porque me parece que é uma situação que não tá tão resolvida. Mas falando no Rames é isso. Um jogador pra jogar perto do gol, encostando no centroavante e trabalhando essa bola, abrindo linha de passe para o passe do Rafinha, dos zagueiros chegar nele. E aí sim, é um cara que nesse espaço, nas costas dos volantes, na frente da área, ele tem capacidade de achar passe, de achar finalização. Vamos ver. Chegando ele, que parece que é mais provável, chegando o Lucas, a gente está falando de um aumento de qualidade muito grande. Tem que ver se o Dorival vai conseguir ajustar tudo isso, é um pouco mais complicado.